Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos então continuar o estudo que nós estamos fazendo lá do livro Céu e Inferno ou Justiça Divina, mais especificamente que nós encontramos no capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Vamos falar alguma coisa hoje a respeito do artigo 12 ou 12º. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. O que é interessante observarmos logo aqui, porque está de maneira literal. Nós encontramos duas palavrinhas aqui, que é interessante uma análise. A palavra castigo e a palavra punição. É um termo corriqueiro daquele tempo, né? Daquele tempo nós encontramos, né, nos livros básicos da doutrina espírita, informações trazidas pelos espíritos que eles tinham esse linguajar ainda, linguajar próprio da vertente religiosa que esses irmãos nutriam quando estiveram aqui entre nós, né? E tiveram a oportunidade de trazer as suas experiências, as suas colocações, seus ensinamentos, diante de algumas mensagens que Kardec aborda em alguns dos seus livros. Aqui nós encontramos então punição e castigo. O Pai não pune ninguém. O Criador não pune e não castiga nenhum dos seus filhos. Essa é uma ideia também que era vigorada diante do conceito do Criador que encontramos lá no Antigo Testamento. Aquele Deus realmente que castigava, aquele Deus que punia, aquele Deus disciplinador. Tinha que ser assim naquele tempo, mas nós estamos num outro tempo. Jesus veio e nos revelou que aquele Deus, conforme nós conhecíamos, era necessário naquele tempo, sim. Mas ao tempo de nosso Mestre Jesus e para o nosso tempo, nós encontramos o Deus Pai. O Deus que ensina e que não pune e não castiga. Aqui, o que nós temos que tirar desse artigo 12º, a respeito da duração do sofrimento. Porque o termo castigo aqui, nós mudamos para consequência. Castigo, consequência. Punição, responsabilidade. Simples assim. Ora, aquilo que nós fizemos, nós geramos consequência. Pode ser consequências boas ou más. Consequências boas nos traz felicidade, alegria, equilíbrio, paz. Consequências más diante do mal que praticamos, da maldade que nós desenvolvemos ao nosso próximo, traz sofrimento e dor. Simples, natural. Existe uma correlação daquilo que eu fiz e daquilo que eu suporto. Aprendemos isso já. Mas então, algumas vertentes dizem que o mal que eu estou sofrendo, ou que eu sofrerei na vida futura, no plano espiritual, por exemplo, esse mal, ele é para sempre. Ele será para sempre, é um castigo eterno. Algumas vertentes religiosas ainda compreendem dessa forma. Nós entendemos que não. Porque o Pai não iria permitir ao seu filho, que já aprendeu, que já entendeu que estava errado, que estava agindo errado e que está agindo de uma outra maneira, continuassem a sofrer as consequências do erro que praticou, sendo que ele já aprendeu. Não tem razão, ou já suportou as consequências, já aprendeu com o ato errado que fez lá atrás. Não tem razão de persistir essa consequência. Não tem razão de durar esse sofrimento indefinidamente, de forma alguma. Então, nós entendemos aqui que a consequência do que fazemos é proporcional ao que fizemos. Olha a justiça de Deus. Pratiquei o mal, estou semeando o mal, vou colher o quê? Dor e sofrimento.
não tenha dúvida, proporcional ao que eu fiz. Se eu faço bem, estou praticando o bem, eu vou aliviando, eu vou resgatando aos poucos aquela dívida que eu contraí lá atrás, dos erros que eu cometi. E assim eu vou diminuindo as dores, o sofrimento, diante da minha mudança de conduta, passando a melhorar a minha postura, os meus pensamentos. A consequência dos erros lá atrás, pela misericórdia do Pai, vão diminuindo. Olha que interessante. Lá atrás eu cometi muitos erros. Naturalmente aqui, pelo processo da expiação, foi até planejado por mim mesmo, de passar por uma situação onde eu iria ter que perder um braço, no trabalho, no acidente, alguma coisa assim. Mas nessa existência eu estou mudando completamente o meu modo de pensar. Nessa existência eu estou me esforçando para me tornar uma pessoa melhor. Estou me esforçando para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Por causa disso, Deus vai tirar a minha responsabilidade do que eu fiz lá atrás? De maneira alguma. Mas pela justiça e misericórdia do Pai, aquilo que eu deveria aqui resgatar com a perda do meu braço, será com a perda de um dedo. Olha que interessante a gente pensar dessa maneira, porque o Pai não quer o nosso sofrimento. Ele quer que a gente aprenda. E assim nós compreendemos a bondade de Deus, a sua grandeza, o seu olhar diante de nós, seus filhos, que estamos nessa jornada de aprendizado e de evolução constante e progressiva. Por que o Pai permitiria que alguém que cometeu um erro sofresse pela eternidade? Por que o Pai permitiria que um filho seu, que cometeu um erro e se arrependeu, entendeu que aquilo estava errado, sofresse pela eternidade? Pelos processos reencarnatórios, nós encontramos a bondade, o amor de Deus em relação a nós. Porque numa outra existência Ele dará a oportunidade de resgatarmos os erros do passado. E com a sua misericórdia, o sofrimento que causamos lá, que foi grande, aqui na nossa expiação, o sofrimento que teremos que suportar será pequeno, será menor, diante do meu desejo de mudança e da minha postura para o caminho do bem. Então assim nós encontramos mais uma vez, compreendemos novamente que Deus é o Pai. Deus é aquele que quer o bem dos seus filhos. É aquele que ensina. Muitas vezes o ensinamento é difícil, mas é porque nós somos teimosos. Nós somos rebeldes demais. E para aquele que é muito rebelde, o remédio tem que ser bastante amargo. Para aquele que já está compreendendo, o remédio não precisa ser tão violento assim, ou tão forte assim, ou ter efeitos colaterais tão ruins assim. Mas teremos que tomar o remédio. Então, diante desse entendimento, que a gente possa mudar a nossa postura, mudar o nosso olhar em relação ao nosso próximo, sermos mais tolerantes, sermos mais compreensíveis e procurar amar mesmo aquele que está do nosso lado e comete seus erros, porque um dia também irá despertar e irá se esforçar para mudar o seu comportamento. Isso é o que o Pai deseja para todos nós, e não desse castigo da punição eterna. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau!